Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Que alegria imensa. Estamos aqui uma vez mais chegando hasta todos ustedes com fé, com luz, porque o Espírito Santo bendice. Aqui está o obreiro, as petições aonde nós outros prometemos orar. Foram 5 sábados, se acorda? Onde nós outros determinamos a quebra do laço. O laço que leva muitos a perder o primeiro amor. O laço que leva muitos a enfermar-se espiritualmente. Foram 5 sábados maravilhosos que estou seguro que o Espírito Santo lhe pudo falar. O Espírito Santo pudo aclarar muitas coisas para todos vocês. Cada sábado, o Espírito Santo faz isso. Sábado a hora, amanhã estaremos realizando um sábado muito forte. Será a reunião dos discípulos às 4h30 da tarde. Traga sua Bíblia e ele carvãozito. Se acorda que entregamos um carvão, um pedacito de carvão? Traga amanhã, porque o Espírito Santo estará revelando-nos algo muito forte que bendecirá a todos os servos de Deus que querem que a glória de Deus venha brilhar em sua vida. E aqueles que estão sofrendo, aqueles que se encontram agora derramando-se em lágrimas, em desesperação, antes de orar pelas petições dos obreiros, porque eu vou queimar todos esses papelitos. Estou com esta fé, que quando esses papelitos se converterem em cenizas, você vencerá este laço. Você já venceu este laço. E Deus estará avivando o espiritual de cada obreiro, de cada servo de Deus. Antes de orar por essas petições, nós outros estaremos orando por todas as pessoas sofridas. Aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144. Não tenha pena, não tenha vergonha de pedir ajuda. Envie-nos seu nome, o nome de toda a sua família. Se quer gravar uma mensagem de voz, pode gravar. Se queira pedir ajuda para um resgate em seu hogar, porque hemos realizado resgates de pessoas que foram sequestradas por um laço, de pessoas que estavam muito bem, mas por uma distração foram sequestradas. Mas pode restaurar-se, pode levantar-se, pode avivar-se espiritualmente. Eu creio que pode. Então, eu gostaria que você pida ajuda e o resgate chegará a seu hogar. Você que acompanha pela TV Universal, você que acompanha o programa pela Rede Aleluia, pela Rádio Ecoantena 1030 AM, os que estão acompanhando pela rede social, Facebook, a chegada a outros países, YouTube também, Facebook Obreiros Equador e YouTube Obreiros Equador Universal. Você pode por aí mesmo enviar seu nome de sua família e comparta ele programa em sua rede social. Chame para uma pessoa que está sofrendo. Pida a Édia para participar com nós outros da oração. Prepare ele vaso com água que Deus bendecirá. Hoje estarei mostrando também 2 histórias. Uma de uma pessoa que estava frustrada. Outra de uma pessoa que se encontrava com a fé enferma. Pero essas 2 pessoas lograram se levantar. Mi nombre es Rosy y yo era una creyente frustrada. Yo iba a la iglesia de costumbre y cuando crecí yo iba por mi propia cuenta y iba cada domingo. Me gustaba el momento de la prédica, de la palabra. Yo participaba de los retiros y yo escuchaba a veces una palabra y nos leían de la Biblia y cantábamos. Mi vida era con enfermedades, con depresión, y ella fue creciendo y empezamos a tener pleitos. La mamá de la muchacha con la que andaba me llamó a mí
y me hizo una pregunta, que qué haría yo si yo supiera que mi hija me iba a quedar mal. Y cuando ahí empecé a sentir como con coraje, con algo contra ella, y ahí empezaron los pleitos. Y yo empecé con enfermedades. Ella era rebelde, se iba de la casa y yo me enojaba, yo me ponía con mucho preocupada porque no sabía dónde estaba. Discutíamos porque a veces no me ayudaba en el quehacer de la casa. No se levantaba hasta las 12 del día y yo hacía todo. Y yo le decía que me ayudara y no quería. Entonces yo iba y le golpeaba para que me hiciera caso, para que se levantara. Y fue un punto que yo ya no aguanté porque le pegué y ella me pegó para atrás y nos tiramos cosas. Yo miraba que ella me odiaba, me empezó a odiar, ¿no? Y no me hacía caso. Y cuando salíamos, ella se iba por su camino y yo iba por el mío. A mí me dolía el cuerpo, no me podía levantar de la cama un tiempo y no me daba deseos de nada. Me dolían los huesos y me estaba perdiendo peso. Yo conocí la iglesia universal por medio de la televisión. Cuando yo vine, yo miré cambios, tenía más tranquilidad. Ahora mi relación con mi hija está muy bien. Salimos juntos donde quiera, nos comprendemos, ya no hay pleitos, nos queremos, tenemos confianza. Ya no peleamos, ya no gritamos, ya no tengo dolores de huesos, ya puedo dormir bien, ya no tengo coraje, ya no odio, ya no me irrito como antes. Y los planes de Dios se han manifestado en mi vida a través de la palabra. A vontade do Espírito Santo é estar dia tras dia lhe ajudando. O Espírito Santo não pensa em nenhum momento se separar de você, porque ele sabe que uma vez que ele esteja separado de nós outros estamos solos, nós outros seremos sequestrados, mas para que o Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com nós outros, teremos que todos os dias pagar ele preço. Ele preço de quê, pastor? De permanecer. Para permanecer és um sacrifício. Para se perder és rapidito, mas para permanecer és um grande sacrifício. Aprenda a perder sem se perder. Quantos que perdem, mas não querem, perde e se perdem, porque são pessoas que não querem pagar um preço para corrigir-se, um preço para avivamento espiritual. Há um preço, e quando pagamos esse preço, ele mal não pode tocar em nós outros. Você que és obreiro, você que és um servo de Deus, sabe que quando eu queimar todas essas petições, todo laço que estava tentando lhe alejar de Deus será quebrado, mas vai depender muito mais de que eu queimar esses papelitos. E eu creio que Deus bendicerá, ok? Vamos a mais uma história, a hora de uma pessoa que a fé estava enferma, porque já vou envolver para o momento de nossa meditação, e quem aún não enviou seu nome, e o nome da família, para que eu e os discípulos oremos por você e sua família. Aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144, 099 895 9144. Através de nosso WhatsApp, você pode enviar seu nome e o nome da família. Acompanhe essa história e já regressamos. Yo me consideraba una persona enferma en la fe porque yo mezclaba la fe junto con las emociones, y por causa de eso también me volví una persona frustrada por no poder lograr lo que estaba tratando de conquistar usando la fe,
Pero sin embargo, cuando me di cuenta que uno no puede usar las emociones junto con la fe, eso hace que la persona no avance. Tenía una situación en mi matrimonio, ¿verdad? Que yo quería hacer que mi esposo entendiera la palabra de Dios de la misma manera que yo estaba entendiendo. Yo quería que imponer en él, ¿no? Tratando de pensar que yo estaba usando la fe, hablando de las cosas de Dios para él, más no estaba usando la fe porque realmente estaba queriendo hacerlo entender en la fuerza de mi brazo, ¿no? Entonces yo me convertía en una persona emocional, lloraba si no llegaba a lo que yo quería, ¿verdad? Por causa de eso también causaba conflictos en mi matrimonio porque era una persona emocional que lloraba, que se frustrara, que se enojaba, se molestaba, si no conseguía, como una niña caprichosa, ¿no? Que se pone a llorar si no consigue lo que quiere, hasta que llegó un momento que algo en mí, ¿verdad? Viniendo, escuchando la palabra, pidiéndole a Dios que de la misma manera, si había algo en mí que a mí me ayudara a cambiar primero, para que así yo pudiera ver el cambio en él. Cuando yo entendí que el Espíritu Santo era lo que nos iba a guiar, lo que nos iba a ayudar para poder solucionar todo en nuestra vida, más que nada de entender que era el propio Dios adentro de nosotros, yo dije, es eso que necesito. Yo tengo que ir con todas mis fuerzas, con todos los deseos que yo tengo adentro de mí, quererlo como no he querido nada en este mundo, ¿no? Buscar ese tesoro, porque para mí el Espíritu Santo es un tesoro que está escondido y uno tiene que ir a buscarlo, tiene que esforzarse, tiene que luchar en contra de sus quereres, de sus voluntades, para hacer ese cambio necesario para poder recibirlo. Fue algo inexplicable, fue una experiencia maravillosa, que realmente una persona que jamás ha tenido paz, una persona que nunca sintió amor, en ese día es como que uno llega a otro nivel en la vida. Es como que ni siquiera tu vida está más aquí en la tierra y subes así espiritualmente hablando, ¿no? En los brazos de Jesús. Y Él te abraza y te recibe, ¿no? Y entra una certeza dentro de ti de que a partir de ese momento ya no estás solo, que a partir de ese momento todo lo que tú vas a enfrentar, todo lo que va a pasar en este mundo mientras estés vivo, que Dios va a estar contigo, el propio Dios adentro de ti, ¿no? Ahora no soy más una persona emotiva, el Espíritu Santo te ayuda a tener discernimiento para ver las cosas de una manera distinta, a ser una persona calmada, transmitir paz para las personas a tu alrededor. A través de la fe y con el Espíritu Santo he conquistado ahora una familia bendecida, ahora mi matrimonio es diferente, ahora mi esposo me ayuda en la casa, ahora podemos compartir momentos felices y tener los mismos objetivos en la vida, ¿no? Hemos conquistado nuestra casa, hemos conquistado, como le digo, una familia, hijos bendecidos también, porque son adolescentes que quieren lo mismo que nosotros. Ellos también han conquistado el Espíritu Santo. Puedo decir que hoy en día yo realmente soy una persona completa, realizada, y todo lo que hay por venir es todo para los propósitos de Dios. Todo lo que Dios venga a presentar y confiar en nuestras manos, que todo sea para el propósito de Él. Nos traen al mundo sin importar cuánto dolor puedan sentir. Nos secan las lágrimas cuando nos lastimamos. Nos cuidan cuando estamos enfermos. Y nos aconsejan en momentos de angustia. Su día se acerca, pero muchas madres no ven ninguna razón para celebrar esta fecha,
ya que sus hijos están perdidos en las adicciones e inclusive en el crimen. Ay, no, meu filho. Quiere cigarros, me pide plata, me roba lo poco que tengo. Y ellos me viven pegando. Ayer me agarró un fierro, Nicolás me salió correteando hasta la quinta. Mira, la quinta me agarró, me dice no, que yo te soy la responsable de lo que ellos me hacen a mí. En el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil. Para más información, comuníquese al 099-839-1693. Nele reino de Deus há força. Nele reino de Deus há poder. E ele, diabo, trabalha para dividir-nos, para que um esteja dividido entre ele reino de Deus e ele mundo, entre ele reino de Deus e suas próprias vontades. Não podemos servir a Deus divididos, não podemos. Ou servimos a Deus ou não servimos. Eu não posso dizer, não, eu vou por lunes, miércoles e viernes, eu vou servir a Deus. Martes, jueves, sábado e domingo, eu vou servir ao mundo. Não funciona. Deus necessita obreiro, obreira, que ele seja glorificado e servido em todos os aspectos. Eu estava meditando no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 24, e mire que Jesus disse: se um reino se divide contra si mesmo, não poderá sobreviver. Um reino não pode estar dividido. Se estamos nele reino de Deus, não pode ter inquietude, não pode ter dúvidas, não pode ter divisões. Se estou nele reino de Deus, eu tenho que estar decidido a estar com a espalda para ele mundo e estar à disposição da vontade da palavra de Deus. Agora, se um está dividido, não se libera. Se um está dividido, não há bautismo com o Espírito Santo. Se há uma divisão ou alguma coisa está dividindo a comunhão de uno com Deus, uno queda débil. Mire que está escrito: se um reino se divide contra si mesmo, não poderá sobreviver. Quando nós outros escutamos, fulano se alejou, mengano se apartou, porque se dividiu. Mientras estava sendo um solo com Deus, uma sola com Deus, nada lhe poderia dividir. Mas quando permitiu que algo estivera entre uno e seu Deus, porque quando uno está dividido, aqui está uno, aqui está Deus, e entre eles há alguma coisa dividindo, impedindo este bom relacionamento. Pense em tudo isso. Não permita que nada esteja entre você e seu Deus. Não permita que nada esteja impedindo sua boa relação com Deus, porque disso depende para permanecermos e nunca nos alejarmos de nosso Deus. E vá se preparando, porque as manhãs, traga sua Bíblia amanhã, traga aquele pedacito dele calvãozito, se acorda? Nós outros lhe entregamos um pedacito dentro de uma fundita, traga amanhã, e vamos a determinar a ser um diamante, que a glória, aquele brilho deste diamante não é nosso, é da glória do Espírito Santo. Invite a todos que você conhece, e se você diga: pastor Jorge, eu não tenho esse pedacito de calvô, providencie um pedacito e traga-lo em uma fundita. Obreiros, invite a todos dele grupo que você participa, invite um membro, invite uma pessoa apartada. 4h30 da tarde estaremos invertendo em la vida espiritual. Passe a voz
porque começa às 4h30 com transmissão para todo o país, para todas as igrejas universais do Reino de Deus. Esta es la creación divina, con sus montañas y valles, sus mares imponentes e islas exuberantes. Frente a tantos lugares magníficos que cualquiera desearía estar, Dios escogió otro lugar para preparar a sus siervos: el desierto. Región árida de tierra seca e inevitables peligros eminentes y de temperaturas extremas. Sí, en este lugar Dios nos prepara para hacernos más fuertes. Abraham, Moisés, los hijos de Israel y el propio Señor Jesús tuvieron que pasar por él. El desierto es la universidad del Espíritu Santo. En él no hay comida, ni agua o sombra. Pero fue en el desierto que el pueblo de Israel aprendió que su sustento viene del Altísimo. Moisés vio más de Dios en el desierto que en el palacio del faraón. Ni siquiera el Hijo de Dios pudo huir de él, pero fue ahí que durante 40 días que se preparó para su misión aquí en la tierra. Sea el desierto físico o espiritual, cuando somos llevados por el Espíritu Santo a Él, definitivamente Dios quiere hablar algo con nosotros, porque a veces el ruido de la ciudad y las muchas distracciones nos impiden oír su voz, y es necesario el silencio ensordecedor del desierto para concentrarnos en aquello que nos desea mostrar. No son las teorías o estudios que te enseñan a ser fuertes. En la práctica y en el calor de las batallas es que somos formados. La mayoría de los cristianos desea apenas ser conducido a las aguas tranquilas, pero usted necesita saber que las luchas son permitidas por Dios para que haya madurez espiritual y el desenvolvimiento de la fe. Es en el desierto que somos preparados para situaciones mayores y mejores. En él también descubrimos realmente quiénes somos. No entendemos el porqué de todo, pero después entendemos cuánto Él fue esencial para nuestro desenvolvimiento. Por increíble que parezca, nuestras mayores experiencias con Dios son de este lugar, pues ahí aprendemos a depender únicamente de Él. Pero recuerde, en el final del desierto estaba la tierra prometida, que pasado los 40 días de Jesús, en este lugar los ángeles vinieron y le servían. Si usted en este momento está atravesando un desierto, aférrese a la palabra de Dios, pues Él va a pasar y en el final de todo esto estará preparado para las cosas grandes que Dios reservó para aquellos que le aman. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Depois de tudo que foi dito e mostrado, esperamos que você tome uma decisão. Estaremos amanhã na reunião dos discípulos, às 4h30, como todos já sabem, e domingo, em vários horários, e pedimos a todos que tragam uma botella com água, que traga a prenda de roupa de los familiares, que traga a fotografia, para que o Espírito Santo pueda bendecir a família, traga a Bíblia. Há momento de la meditação, de la palavra de Deus e la búsqueda ao Espírito Santo. Às 6h é o primeiro serviço, depois às 7h30 da manhã, depois às 9h30 com o senhor Obispo Gustavo e todo o equipe, estaremos todos juntos, depois às 12h do meio-dia, 3h e o último serviço às 5h. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou em uma igreja universal mais cerca a seu domicílio. Vamos
hablar com Deus. Nuestro Deus e nuestro Padre, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de los cielos e de la terra, Deus que não se equivoca em tu mensagem, em tu palavra é perfeita, tu palavra é orientadora e poderosa. Através de tu palavra determinamos que os enfermos sejam curados, que os que se encontram prisioneiros de uma força mala sejam liberados, sejam livres de todas as plagas que se encontram atormentando este povo. Padre, que todos que nos chamaram, hasta aqueles que não lograram chamar, que não tiveram força, que sejam visitados agora, recebam paz, receba livramento, receba luz nesta casa, luz que te dá paz, que te dá alegria, que te dá ganas de trabalhar, luz que quita todos os pleitos, toda a maldição, todos os vícios. Espírito Santo, bendiga a essas petições que estão aqui, de todos os servos que participaram dele propósito, da quebra de laço. Eu vou a queimar essas petições. E estou seguro que quando se converterem em cenizas, eles estarão bendecidos espiritualmente, porque ele propósito é espiritual. Espírito Santo, que o Senhor pueda bendecir e consagrar este vaso com água, e quando todos beberem del água, sejam bendecidos. Bendiga-me, Padre, para que todos os servos participem amanhã desta reunião de los discípulos. Traga a Bíblia, traga ele calvãozito, que vamos explicar ele sentido espiritual, e que todos os servos glorifiquem ao nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Bebamos del água e sejamos bendecidos. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. El papel de las madres es muy valioso, por tanto, también muy arduo. Ante los ojos de Dios es una responsabilidad muy grande, y Él se dispone a ayudarlas en esta caminata. Cuando la bendición de Dios está sobre una madre, ella pasa a ser la columna de su hogar, influenciando positivamente a toda su familia. No falte este domingo 8 de mayo a la oración dedicada a todas las madres. A las 9:30. Otros horarios: a las 6, 7:30, 12, 15 y 17 horas. En el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305 al norte de Guayaquil, o en una iglesia universal del Reino de Dios en su ciudad. Graças a Deus. Não perda a oportunidade, haga um esforço. Eu sei que para muitos é complicado venir sábado, mas haga um esforço, porque de isso depende sua vida e minha vida espiritual. Que Deus me los bendiga a todos y hasta lunes. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.